Fala pessoal, professor Marcos novamente. Essa é a nossa segunda aula de PHP, Programação Estruturada, onde estamos desenvolvendo um sistema, né? Sistema em programação estruturada com conexão a banco de dados. Estamos utilizando aí o banco de dados MySQL Server, ok? E nessa aula a gente vai mostrar como criar as estruturas de página e fazer a nossa primeira página, a página index do nosso sistema. Vamos lá? Para desenvolver aí o nosso sistema, a gente vai utilizar a IDE de edição de códigos PHP, a IDE VS Code, uma IDE gratuita, né? De que eu considero uma das melhores aí modelos de uma das melhores um dos melhores softwares gratuitos de edição de texto de código aí, PHP, tá? Uh, então, né, nesse programa aqui, eu vou. O programa está aberto. Antes de criar o programa, eu vou criar uma pastinha, né? Dentro do htdocs, do nosso champ. Para quem não sabe, né, ainda, né, o champ aqui, o pacote de desenvolvimento web, a qual a gente tem aí o programa Apache para rodar as páginas PHP, né? As páginas que você for desenvolver por esse pacote devem estar dentro de uma pasta central chamada htdocs que fica dentro da pasta champ. Na instalação do champ, pessoal, ele instala isso geralmente na unidade C. Então nós vamos procurar a unidade C. Estou aqui com abrir aqui o Explorer, né? E no Explorer eu vou aqui em unidade C, vou aqui em champ e vou aqui em htdocs. Então, aqui dentro, pessoal, dentro da pasta htdocs é onde você cria a pasta, né, do sistema que você quer desenvolver, tá? Então, dentro da htdocs, você cria uma pasta do sistema que você quer desenvolver. Se o nosso sistema se chama sysagendador, a gente cria uma pasta sysagendador aqui e depois vê como é que acessa essa pasta lá no navegador, certo? Então, vou criar uma pasta aqui. Lembrando que eu já tenho uma pasta chamada sysagendador, ó, tá? Eu só vou fazer uma pequena diferença no nome, então vou clicar aqui, ó, e vou colocar sys tracinho, tá? E não underline, sysagendador. Então tá aí, ó, a pasta sysagendador está criada, tá? E dentro dela a gente vai criar toda a estrutura de pastas, mas isso a gente vai criar pelo programa VS Code. Vamos lá, com o programa VS Code aberto, eu vou aqui em arquivo, vou em abrir pasta e de tanto abrir já direto dentro do htdocs, né, ele já abriu automaticamente aqui, ó. Se não, você percorre, né, ó, meu computador, C2 champ, htdocs e aqui você procura a pasta sys-agendador. Então vamos lá, ó. Sys, cadê? Sysagendador, tá aqui, ó, sysagendador, não tem nada dentro da pasta. Selecionar pasta e pronto. O VS Code agora, né, está gerenciando a pasta do nosso projetinho, sysagendador. Beleza? Aqui dentro, pessoal, a gente vai criar uma estrutura de pastas para organizar o nosso sistema, tá? É muito importante que você separe, organize as pastas dentro do seu sistema. E como é programação estruturada, o meu método de criação é o seguinte, tá? Cada setor do nosso programa é separado por cada um separado por pasta, certo? Então a primeira pasta que eu vou definir aqui dentro é a pasta DB, que é onde vai ficar o arquivo de conexão com o banco de dados, né? Então eu vou colocar aqui, ó, DB é o arquivo principal, né, que eu vou definir no meu de pasta dentro do meu sistema. Vou criar aqui a pasta imagens. Gente, só um cuidadinho, ó, vou dar um ESC aqui para não fazer, tá? Procure clicar aqui e não em cima de DB, senão ele cria a pasta apertando esse botão dentro de DB. Então você tem que clicar aqui fora, tá? E aí ele cria na raiz. Então vamos lá, ó. DB é a primeira pasta, a segunda pasta vai se chamar IMG, que é onde vai ficar as imagens do nosso sistema. Clica fora novamente. Eu tenho aqui a pasta JS, que é a pasta onde vai ficar os arquivos de JavaScript, ok? Eu tenho também, vamos lá, clica aqui fora para ficar na raiz. Outro botãozinho, nós vamos criar a pasta CSS, que é onde vai ficar todos os arquivos de estilo CSS. E por fim, eu vou criar mais um aqui, ó,
que é a pasta páginas, tá? Pasta páginas. Aqui dentro a gente vai criar separado por pastas também, tá? Todos os arquivos que são de cada setor do nosso sistema. O nosso sistema ele é dividido em uma parte de agendamento, outra parte de cadastro de contatos, outra parte de cadastro de eventos, certo? Então são 3 setores aí. E tem também a página home principal. Então eu vou criar uma pasta para cada um desses setores aí do nosso sistema. Então dentro de pastas eu vou criar aqui, então, por exemplo, a pasta home, que é onde vai ficar a nossa index. Ainda aqui em pasta, vou clicar de novo, vou criar a pasta eventos, tá? Ainda nela, vou criar a pasta tarefas, vou criar a pasta contatos. Então tá aí, toda a estrutura de pasta dentro de todas as estruturas de pastas criado dentro da pasta páginas, ok? Então aqui dentro eu vou criar as páginas que vão ter o nosso sistema, tudo bem separadinho aí, ok? E aqui fora na raiz, né, pessoal, a gente vai ter uma index, tá? Que vai acessar todas as outras, vai ser início para todas as outras páginas que vão estar aqui dentro. Então aqui fora na raiz, ó, vou criar o meu primeiro arquivo, que é a nossa index. Então vamos lá, index, como ele é um sistema PHP, eu vou colocar index.php, certo? Apesar de ser index, não é só código PHP, né? O PHP ele é um código para que a página HTML seja dinâmica, então ele tem que ser com a extensão PHP. Mas o código aqui dentro vai ser uma mistura entre código PHP e HTML. Então nós vamos abrir aqui toda a estrutura HTML. Então vamos lá, ó, HTML, colocar aqui HTML5, né? Então 2.5 e ele autocompleta aqui pra gente, o VS Code autocompleta pra gente para ficar fácil aí, certo? Então vou colocar aqui, ó, sistema agendador, vamos colocar aqui 1.0, né? Versão 1.0. E quando a gente melhorar, ele fica, a gente vai colocando 2.0 e por aí vai. Bom, aqui, gente, olha, o nosso sistema, ele não vai ser bonitinho logo de cara, tá? Daqui a pouco, mais pra frente, nas próximas aulas, a gente define aí o Bootstrap, né, para que ele fique bonito, mas por enquanto a gente vai fazer algo bem simples mesmo aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou definir aqui a tag header. Então tá aí, header. A tag header para a gente definir o nosso cabeçalho, né? Então colocando a tag header. Aqui dentro então eu vou colocar aqui um H1. Só digitar H1 e apertar Tab, ele autocompleta pra gente, ok? E aí eu vou colocar sistema agendador 1.0, ok? Então, pessoal, aqui a gente criou a nossa página, ó, index, tá? Criamos aí a página index e para ver essa página, tá? Eu vou abrir aqui o navegador. Deixa eu colocar aqui. E como ele está dentro do htdocs do nosso champ, né? Para acessar as páginas do pacote champ lá, né? Basicamente ele está rodando localmente, né? Então você acessa o nosso servidor localmente pelo DNS localhost, pelo endereço localhost, né? /. E aí, gente, o localhost ele equivale a você estar dentro de htdocs. Só que dentro da htdocs você ainda tem a pasta que você criou chamada sys-agendador, tá? E aqui dentro você ainda tem que digitar /index.php. Lembrando que index, né, gente, é um nome de página web que o servidor já está programado para encontrar automaticamente, caso você não digite o nome dele. Então é isso que ele vai procurar. Então, ó, entra aqui e ele já carrega lá o sysagendador 1.0. Beleza? Ótimo. Feito isso, pessoal, a gente vai trabalhar aqui os nomes dos campos, né? Ó. Então, vou colocar aqui, vamos lá. Esse é o header, né? Dentro do header, a gente vai colocar também
o menu de navegação do nosso sistema. Então eu vou colocar aqui bem básico mesmo, tá, pessoal? Eu vou colocar uma tag nave de navegação, tá? Então nave. Dentro dessa tag nave eu vou colocar os links. Então vou colocar aqui o link A. Por enquanto, tá, pessoal? Ele vai ser hashtag, um link falso. E eu vou colocar aqui então, ó, home, tá? Que é o primeiro campo. Vou colocar aqui um espacinho. E vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ele duplicar. Vamos colocar aqui, ó, provisoriamente, tá, pessoal? Vou colocar um pipe, tá? Provisoriamente. Aqui também. Depois do home a gente tem aqui então também o... Então para começar o contato, que é o que a gente quer fazer, certo? Então contato. Vamos adicionar também Ctrl C, Ctrl V. Vai ter também o tarefas. Ctrl C, Ctrl V. E vamos ter o eventos. Eventos. O evento aqui, gente, ele é o último, né? Então ele não precisa aqui do pipe, né? Porque ele é o último item. O pipe é só para separar um do outro. Então se eu der Ctrl S aqui, ó, e ver como é que tá lá o nosso sisteminha, nós podemos ver que os links já estão criados lá. Home, contato, errei aqui, ó, tá? Contata, né? Vamos alterar isso aí. Contato, tá? Então nós temos aqui, ó, home, contato, tarefas e eventos. São os campos, né? São os setores que vai ter o nosso sistema, ok? Beleza, pessoal. Agora que a gente tem aqui o index, né? E os links, a gente vai criar na parte de baixo aqui, ó. Na parte de baixo. Então vou colocar aqui uma tag mine, tá? Que é uma tag para definir a estrutura do corpo do nosso sistema, tá? Então vou colocar tag mine barra mine, ok? Então tá aí. E depois, se haver necessidade de a gente ter um footer, a gente vai colocar a tag footer aqui, beleza? Então é aqui dentro, ó, que você coloca toda a estrutura de páginas que vai ter no nosso sistema, ok? Então vamos lá, eu vou dar arquivo salvar aqui. E vou ver como é que tá por enquanto. Então tá aí, ó, acertei ali contato, tarefas e eventos. Lembrando que quando você clica aqui, ele tá com link falso, não vai para lugar nenhum ainda, tá? Pessoal, é o seguinte, nós vamos trabalhar aqui com uma estrutura meio que single page, vamos dizer assim, né? A gente não vai sair em momento algum ao clicar lá em home, contato, tarefas e eventos, a gente não vai sair em momento algum da index, tá? O que vai acontecer? Vai ser feito um include, né? Uma estrutura de include de páginas dentro da index, tá? Então a primeira coisa que a gente vai criar aqui, como que eu poderia explicar? Eu vou criar aqui, ó, vamos supor que a gente está trabalhando com a home, né? Que tem que ter uma home, tá? E tem que ter um contato, né? Uma página do contato, uma página do home. Então a primeira coisa que eu vou criar aqui, ó, dentro de home, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar ele de home.php, ok? Esse arquivo home.php ele vai ser um complemento que vai ser incluído nesta região aqui, ó, tá? Dentro do mine. Então o home aqui eu vou colocar basicamente só para fins de ter conteúdo, tá, gente? Ó, então eu vou colocar aqui. Como ele ainda não tem nenhuma estrutura PHP, eu só vou colocar código HTML aqui, tá? Então eu vou colocar aqui um H3, por exemplo, tá? Tab H3, eu vou colocar aqui, ó, home ou página principal, né? Principal. Então, por enquanto, isso aqui é a home, página principal, Ctrl S, tá? Ela tá aí. Vou criar a mesma coisa aqui no contatos, então botão direito aqui no contatos, novo arquivo, né? Vamos chamar ele de contatos.php, certo? Mesma coisa aqui, ó, H3 contatos, tá? Só para indicar aí um conteúdo, para a gente não ficar
não ficar na hora que aparecer ele, saber que tem pelo menos alguma coisa escrito lá dentro, tá? Então, beleza, pessoal, vamos entender isso daí, ó. Aqui na index, né? Aqui dentro do mine, que é onde a gente vai chamar todo o nosso conteúdo, eu vou colocar aqui dentro, ó, um PHP, obviamente, né? Já que vai ter código PHP, abro, fecho a tag do PHP, então tá aí, ó. E aqui dentro, pessoal, para chamar esse home como complemento nessa região aqui, ó, você coloca um include, tá? Que é uma função para incluir um trecho de código dentro do código dessa index aqui. Então eu vou incluir o home.php aqui, ó, certo? Ctrl S. Se eu atualizar isso aqui agora, a index ela está com include nessa região aqui, né? Então ela vai chamar o home.php que tem com H3 lá escrito página principal. Então vamos lá, ó, clicando aqui, deu um errinho aqui, eu devo ter digitado alguma coisa errado, ele está falando que ele não encontrou, tá, o home. E por que, gente? Foi até bom acontecer isso, ó, porque o que acontece? Ó, a index ela está na raiz do site, ou seja, sysagendador. Foi interessante ter acontecido esse erro, pessoal, porque olha só, index ele está na raiz do site, mas home não está. Se vocês observarem aqui, ó, home ele está dentro de uma pasta chamada home, que por sua vez está dentro de uma outra pasta chamada páginas, que está na raiz. Então aqui, ó, a gente tem que colocar barra páginas, barra home, a pasta home, e finalmente o arquivo home.php, certo? Então Ctrl S salva e agora ele funcionará. Vamos lá, ó. Então nós temos aqui, eu acho que não tem essa barra aqui. Ctrl S. Prontinho, certo? Então tá aí. O que aconteceu aqui agora, pessoal? Se a gente observar bem, né? Eu estou completando o meu código da index aqui com a função include. Ela adiciona esse código aqui. É como se esse código do home aqui já estivesse lá na index, né? Através do include, ele inclui esse trecho lá. Ele complementa aquela página com essa estrutura aqui. Lógico que a gente vai aumentar aqui toda a estrutura de código que vai ter aqui na página principal, tá? Bom, só que é o seguinte, pessoal, esse include aqui, ele precisa ser trocado a cada vez que você clica em determinado campo aqui em cima, certo? Então, a gente vai ter que fazer uma estrutura de switch case aqui dentro desse PHP, né? Que troca esses includes aqui pela a página correta, ok? Então, vamos lá, vamos interagir com esse sisteminha aqui, tá? O que acontece, ó, aqui a gente vai melhorar esse link aqui, tá? A gente vai colocar aqui, ó, a opção e-comercial. Na verdade aqui, ó, eu vou trocar todos eles ao mesmo tempo, né? Então eu seguro o Alt aqui, ó, Ctrl Alt, estando com o cursor ali, né, tá da mesma reta, ó, da setinha para baixo, e aí você consegue alterar todos ao mesmo tempo. Eu vou trocar aqui, ó, para o index index.php, vou colocar aqui um e-comercial, tá? Eu vou colocar aqui, ó, menu OP, tá? Menu OP. Isso aqui vai ser uma variável de URL, tá? Um parâmetro de URL que vai guardar um valor específico. Então, menu OP vai ser igual a home nesse primeiro aqui, mas nos demais vai ser o mesmo nome ali, ó, contato. Aqui vai ser tarefas. Inclusive aqui, viu, gente, ó, é contatos no plural, aqui também. Aqui é tarefas. E aqui é eventos. Ok? Então tá aí, ó. Esse aqui, gente, ó, ele vai se tornar uma variável de URL, tá? E vai guardar um determinado valor. Então, quando você quer definir parâmetros após o endereço da página URL, o que você faz? Você coloca um ponto de interrogação, certo? Sinal de interrogação, e depois coloca o parâmetro após igual ao valor que ele vai guardar, tá? Então, isso daqui são parâmetros de URL. Se você quisesse guardar mais de alguma informação, você colocaria e-comercial
o novo parâmetro igual a alguma coisa, certo? Mas aqui, por enquanto, a gente só quer um único valor, ok? Bom, beleza. Então, a gente fez aqui, ó, que quando você clicar em home, você vai ser direcionado para a própria index, mas vai ter um parâmetro igual a home ali, tá? Ó. Então, aqui, ó, se eu atualizar, ó, o home aqui, ó, ele te leva para a index, que é onde a gente já está, certo? E aí você tem aqui, ó, interrogação, o parâmetro menu OP igual a home. Beleza, pessoal? Então, ótimo. Já sabemos que ao clicar em cada um lá, ó, ele troca essa informação, que é justamente isso que a gente quer. Essa informação sendo diferente aqui é o que a gente vai ter para poder modificar esse include aqui embaixo, ok? Então, o que nós vamos fazer, Ana? Vamos pegar aqui e vamos colocar essa estrutura aqui dentro de um switch case. Então, vou dar um Ctrl X aqui, vou dar um Ctrl X, certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, switch, tá? Abro parênteses, vou colocar aqui, ó, menu OP, que é a variável que vai ser testada, pessoal, com vários casos do nosso comandinho, nossa estrutura condicional switch case, tá? Então vamos lá, ó. O valor que está guardado em menu OP, lembrando, gente, ó, esqueci aqui, ó. Aqui a gente precisa recuperar esse valor que está lá no na nossa barra de endereço, né? O menu OP. Eu preciso recuperar o valor que está dentro dele. Então vou colocar aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada menu, tá? Menu OP, ok? Vou colocar aqui uma ternária, tá, gente? O que é uma ternária? É um if reduzido, né? Tudo numa linha só. Então, a ternária é assim, ó. Abre, fecha parênteses, interrogação, 2 pontos, tá? Isso aqui é a ternária. Aqui, ó, dentro do parênteses, a gente coloca a condição do nosso mini if, né? Vamos dizer assim, né? Então, coloca a condição. A condição é i7, certo? i7. A condição é, se isso aqui é um parâmetro de URL, né? Como é que eu pego valores que estão lá na URL? Através do método da variável superglobal, né? Do método global, chamado cifrão, underline, get, ok? E aí eu coloco lá, ó, menu OP. Menu OP. O que eu estou querendo aqui, gente? Ó, eu estou verificando através da função i7 se esse campo aqui, ó, foi configurado, setado, né? Se ele existe, vamos dizer assim, lá na barra de endereço. Se ele existir, ele vai dar a condição verdade. E se verdade, depois da interrogação aqui, ó, você faz o que você quer que aconteça, né? Que atribua essa variável aqui, se for verdade. Então, depois da interrogação aqui, ó, eu vou colocar exatamente o valor que está guardado lá no get, né? Que é exatamente o menu OP. Agora, se não for verdade, a única coisa que eu vou guardar lá é a palavra home, que por padrão eu vou para home, tá? Então, vou colocar aqui entre aspas, ó, home, ok, ponto e vírgula. Então, tá aí, ó. Se tiver alguma coisa, tipo home, contato, tarefa, ele vai guardar esse valor aqui, certo? Ele vai pegar de lá e vai guardar aqui. Se não for verdade que ele existe, ou seja, ele não está lá em cima da barra de endereço, né? Ele vai automaticamente, esse menu OP vai receber a palavra home. Ótimo, beleza. Ele definido, aí a gente coloca o menu OP aqui, né? Ó, a variável menu OP aqui dentro do switch. Então vamos lá. Como é que funciona isso daqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, case, tá? Case. Deixa eu colocar aqui, ó, só para adiantar para vocês, viu, gente, ó. Depois que você define, né? Depois que você define isso daqui, eu vou colocar o switch case da seguinte maneira, ó. Só para informar, o VS Code ele te ajuda, ó, switch, né? Ó, eu quero adicionar o switch, então eu já posso vir nessa parte aqui, ó, onde ele te dá o bloco do switch montado, tá? Ó. Então você vem aqui, switch case, né? Ó, já está definidinho. E o que eu quero? Eu quero definir, eu quero avaliar se a variável menu OP, tá? É igual aos casos que eu vou colocar aqui, ó, tá? Aí tem o caso default aqui. Então, caso seja a palavra home, o que vai acontecer?
Caso seja a palavra home, eu coloco um trecho de o que vai acontecer aqui, ó, tá? E o que vai acontecer é justamente isso, ó, um include, se for verdade que está escrito home lá, eu devo colocar o include do home.php. Então, ó, include, certo? Include, abre parênteses, e aí eu vou colocar aqui, ó, barra páginas, ok? Barra páginas, barra home, barra páginas home e depois home, tá certo? Então, páginas home e depois home.php. Então, é isso que ele vai incluir caso seja home lá em cima, ok? E aí ele para, dá um break aqui e não tenta os outros casos. Ah, mas ainda tenho eu ainda tenho o home, eu tenho o contatos, eu tenho o evento e as tarefas. Aliás, eu tenho todos esses aí. Então vamos lá, ó. Case. Então, caso seja, ó, case entre apóstrofe, caso seja contatos, ok? Caso seja isso aqui, 2 pontos, o que eu vou incluir? Include, eu vou colocar aqui, ó, barra páginas, barra contatos, barra contatos.php. Então, ele vai incluir a página do contatos.php, certo? Bom, e aí vai, né? Aí tem também o caso. Lembrando que aqui ó, você tem que colocar um break. Tá? O que acontece? O que é o break, né, pessoal? Ó, se o caso for contatos, ele inclui isso daqui e para. Ele dá uma brecada aqui e não tenta ver os casos mais. Ó, por exemplo, se for home, ele coloca o home e para, não tenta ler o restante dos outros casos, ok? Beleza, tem esse caso aqui, né, que é o contato. Vou colocar aqui o último, que seria a tarefa. Então, ó, case, apóstrofe, tarefas, 2 pontos no final, e aí ele include, ó, páginas, tarefas, barra tarefas.php, certo? O VS Code já me ajudou aqui, deduzindo que são exatamente esses campos que tem lá, ó, tarefas, só que eu coloquei tarefa, mas eu nem tenho o campo ainda, tá vendo? Nem tenho o arquivo ainda. Mas tudo bem, a gente vai criar ele daqui a pouco, tá correto. Vou colocar aqui um break, ok? Gente, o que acontece se não for nenhum desses aqui? Automaticamente ele vai para o home. Então vai ser a mesma coisa desse carinha aqui, ó. Então tá aí. Se não for nenhum dos casos, ele vai automaticamente para o home, tá? Vai acontecer um caso assim, ok? Então tá aí, gente. Esses são os cases aqui que a gente vai avaliar. Então, ó, se eu acessar aqui, ó, o que nós temos aqui, ó? Home, certo? Ele tá com algum erro aqui, ele não conseguiu. Acho que não tem que ter essa barra aqui. Vamos lá. Não tem que ter essa barra aqui. Ctrl S. Exatamente, ó. Então eu errei aqui, não tem essa barrinha aqui. Não tem essa aqui. E não tem essa. Ctrl S salva. Então, ó, repare que quando eu for para contato, ó, ele encontra contato. Vou para a página principal, ele vai para home, né? Ele vai para a página principal. Tarefas ainda não tem, ele vai gerar um erro. E eventos também. Ah, eventos... Eu acho que eu não coloquei a condição para eventos. Deixa eu ver aqui. Ele está indo para a página principal. Ó, eventos. Ah, eu não coloquei eventos ainda. Falta eventos. Então eu vou copiar aqui, ó. Eventos. E aqui é eventos barra eventos.php. Então tá aí, ó. Acabei de colocar o eventos. Só que precisa existir esse evento e precisa existir essa tarefa aqui, tá? Então eu vou criar rapidinho aqui, ó. Botão direito, novo arquivo. Vai ser eventos. Opa. Eventos.php. Vou colocar aqui em tarefas, botão direito. Tarefas. Tarefas.php. Lembrando que aqui, ó, tarefas, né, ó, vamos começar aqui com eventos H1
o H3, aliás, H3, esse aqui é o eventos barra H3, ok, Ctrl S salva, na tarefas, vamos lá na tarefas, H3, tab para ser mais rápido, tarefas, então tá aí, ó, todos eles têm a página principal de cada um deles, ó, eventos, eventos, home, home, tarefas, tarefas, ok? Então, ó, ele tá trocando certinho aqui, ó, eventos e eventos, tá faltando apagar esse N aqui, tarefas, contatos e home. Então é isso que eu queria, viu, gente? Ó, já tá aqui dentro de index, a gente tem que criar um arquivo, vou chamar esse arquivo de estilo tracinho padrão. Padrão.css. Opa, tem um ponto a mais ali. Estilo padrão.css, que é o estilo a qual vai personalizar. Lógico que vai ter o arquivo de estilo do Bootstrap, né? Mas caso a gente queira modificar alguma parte da estrutura padrão do Bootstrap, a gente tem que ter o nosso próprio arquivo de estilo, tá? Vai ter também o nosso próprio arquivo de JavaScript, mas isso a gente faz depois, ok? E é isso que eu quis demonstrar aqui na Index, tá, gente? Ó, ela vai ser uma única página, ó. Então, todas as páginas que você trocar, você nunca está saindo da Index, ó, tá vendo? Você só está completando, modificando a estrutura do código dele aqui abaixo, mediante o que você clica aqui no menu, tá? E vai ser assim durante todo o sistema, tá, gente? Vai ser assim durante todo o sistema. Bom, essa aula já está ficando muito grande, tá? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, a gente já vai construir o arquivo de conexão com o banco de dados e fazer uma lista de contatos aparecer quando a gente clica aqui. Beleza, pessoal? Nós ficamos por aqui, até a próxima aula e valeu, pessoal!